Lançando suas preocupações em Deus, uma jornada de fé contra a ansiedade. Era uma manhã quente de verão em São Paulo quando Maria acordou com aquela sensação familiar apertando seu peito. Seu coração batia acelerado, suas mãos tremiam levemente, e milhares de pensamentos corriam por sua mente como carros em hora de pico na Marginal Pinheiros. Aos 35 anos, mãe de 3 filhos, ela conhecia bem essa visitante indesejada chamada ansiedade. Meu Deus, não de novo, sussurrou ela, sentando-se na beirada da cama. Mas foi nesse momento de desespero que Maria se lembrou das palavras que sua avó sempre repetia: minha filha, lança sobre o Senhor as tuas preocupações, e Ele te sustentará. O peso invisível que carregamos. No Brasil de hoje, onde as pressões econômicas se misturam com as demandas familiares, onde o medo do desemprego dança com a violência urbana, a ansiedade tornou-se uma companheira constante de milhões de brasileiros. Segundo pesquisas recentes, somos o país mais ansioso do mundo. Mas será que Deus nos abandonou nesta luta? Absolutamente não. Pedro, o pescador impetuoso que se tornou apóstolo, conhecia bem as tempestades, tanto as do mar da Galileia quanto as da alma humana. Foi ele quem escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5,7. Imagine só, um homem rude, acostumado com o trabalho pesado, falando sobre entregar preocupações a Deus. Isso nos mostra que até os mais fortes precisam desse socorro divino. A história de João, o motorista de aplicativo. João dirigia pelas ruas movimentadas do Rio de Janeiro há 3 anos. Pai de família, evangélico dedicado, ele acordava todos os dias às 4 da manhã para começar sua jornada. Mas nos últimos meses, algo mudou. A preocupação com as contas, o medo da violência, a pressão para sustentar sua família, tudo isso começou a pesar como uma mochila de pedras em suas costas. Pastor, disse ele certo domingo após o culto, eu oro, leio a Bíblia, mas parece que a ansiedade não me deixa. Será que minha fé é fraca? O pastor sorriu com compreensão e respondeu: João, lançar suas preocupações em Deus não é um ato de fraqueza, é um ato de sabedoria. É reconhecer que você não foi criado para carregar o mundo nas costas. Foi então que o pastor compartilhou uma ilustração poderosa. Imagine que você está carregando sacolas pesadas do supermercado. Seu filho pequeno, querendo ajudar, insiste em carregar a sacola mais pesada. O que você faz? Você deixa ele carregar sozinho ou você segura a sacola junto com ele, deixando que ele sinta que está ajudando, mas na verdade você está sustentando todo o peso? João entendeu imediatamente. Deus não nos pede para fingir que não temos preocupações. Ele nos convida a compartilhá-las com Ele, sabendo que Ele carregará o peso real enquanto nós aprendemos a confiar. O segredo das mulheres de oração da igreja. Na Igreja Assembleia de Deus do bairro Jardim América, em Goiânia, existe um grupo especial. São as guerreiras da madrugada, mulheres que se reúnem às 5 da manhã para orar. Dona Francisca, 72 anos, líder do grupo, tem uma história que inspira toda a congregação. Quando meu marido ficou desempregado aos 55 anos, eu achei que o mundo tinha acabado, conta ela com os olhos marejados. 3 filhos na faculdade, aluguel para pagar, e de repente, nossa única fonte de renda desapareceu. Eu não dormia, não comia direito. A ansiedade era tanta que desenvolvi gastrite nervosa. Mas foi numa madrugada de desespero que Dona Francisca teve um encontro transformador com as Escrituras. Ela abriu sua Bíblia aleatoriamente e seus olhos caíram sobre Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Foi como se Deus estivesse falando diretamente comigo, ela continua. Percebi que eu estava tentando ser Deus da minha própria vida, tentando controlar o incontrolável. A prática diária de entregar. Mas como, na prática, lançamos nossas ansiedades sobre Deus? Não é simplesmente dizer Deus, toma aí minhas preocupações e pronto. É um processo diário, intencional, que requer disciplina e espiritualismo. Primeiro, o reconhecimento honesto.
Ana Paula, psicóloga cristã em Belo Horizonte, explica: muitos cristãos sentem culpa por sentir ansiedade, como se isso fosse falta de fé. Mas Jesus mesmo disse: a minha alma está profundamente triste. Reconhecer nossa humanidade não é fraqueza, é o primeiro passo para buscar o socorro divino. Quando você acorda com aquele aperto no peito, não negue. Diga: Senhor, estou ansioso. Estou com medo. Preciso da tua ajuda. Deus não se assusta com nossa honestidade, Ele já sabe o que está em nosso coração mesmo antes de falarmos. Segundo, a entrega específica. Roberto, empresário em Curitiba, aprendeu uma lição valiosa durante a pandemia. Eu orava genericamente: Deus, cuida dos meus negócios. Mas aprendi a ser específico: Senhor, estou preocupado com o pagamento dos funcionários este mês. Estou ansioso com o contrato que pode ser cancelado. Entrego em tuas mãos a reunião de amanhã com os investidores. Quanto mais específicos somos em nossa entrega, mais claramente podemos ver a ação de Deus em nossas vidas. Terceiro, a meditação na palavra. Nas favelas do Complexo do Alemão, no Rio, o pastor Samuel desenvolveu um método simples mas poderoso. Ele ensina a sua congregação a escolher um versículo por semana sobre o cuidado de Deus e repeti-lo sempre que a ansiedade atacar. Quando o tiroteio começa, quando o medo vem, nós declaramos: O Senhor é meu pastor, nada me faltará, explica ele. Não é mágica, é reprogramar nossa mente com a verdade de Deus. Os gigantes que enfrentamos. No contexto brasileiro, nossos gigantes têm nomes específicos: desemprego, violência, corrupção, injustiça social, pressão financeira, problemas de saúde sem acesso adequado ao SUS. Cada um desses gigantes traz sua própria forma de ansiedade. Cláudia, professora da rede pública em Salvador, conhece bem o gigante da violência escolar. Todo dia, quando entro na sala de aula, sinto medo. Já vi colegas sendo agredidos, ameaçados. A ansiedade era tanta que pensei em desistir da profissão que amo. Foi numa vigília de oração que Cláudia teve uma revelação. O pastor pregou sobre Davi enfrentando Golias. Davi não negou que Golias era gigante. Ele simplesmente declarou que seu Deus era maior. Eu aprendi a fazer o mesmo. Sim, os problemas são reais, mas meu Deus é maior que todos eles. O testemunho de transformação. Voltemos a Maria, do início de nossa história. 6 meses depois daquela manhã de ansiedade paralisante, sua vida havia mudado drasticamente. Não porque os problemas desapareceram, o marido continuava procurando emprego, as contas continuavam chegando, os filhos continuavam demandando atenção. O que mudou foi sua forma de lidar com tudo isso. Eu desenvolvi o que chamo de ritual de entrega, explica Maria. Toda manhã, antes mesmo de levantar da cama, eu respiro fundo e digo: Bom dia, Senhor. Hoje eu escolho confiar em Ti. Então, eu literalmente imagino cada preocupação como uma pedra que tiro da minha mochila e coloco nas mãos de Jesus. Ela continua: tem dias que preciso fazer isso várias vezes. A ansiedade tenta voltar, e eu repito o processo. É como o maná no deserto, a provisão de paz de Deus é diária, não posso armazenar para amanhã. A ciência confirma a fé. Dr. Marcos Oliveira, neurocientista e cristão, explica que quando praticamos a entrega a Deus, algo fascinante acontece em nosso cérebro. A oração e a meditação na palavra ativam o córtex pré-frontal, a área responsável pela regulação emocional. Ao mesmo tempo, acalmam a amígdala, nosso centro de alarme. É como se Deus tivesse programado nosso cérebro para encontrar paz nele. Estudos mostram que pessoas que praticam regularmente a oração e a entrega a Deus apresentam níveis menores de cortisol, o hormônio do estresse, e níveis maiores de serotonina, o neurotransmissor do bem-estar. O poder do testemunho comunitário. Na Igreja Batista em Manaus, criaram um ministério chamado Círculo de Vitória sobre a Ansiedade. Toda quinta-feira, pessoas se reúnem para compartilhar suas lutas e vitórias. O poder de ouvir alguém dizer apóstrofo eu também passo por isso é transformador, explica Priscila, uma das participantes. Quando vejo a irmã Teresa, que perdeu o filho num acidente, louvando a Deus com lágrimas nos olhos, minha ansiedade sobre problemas menores se dissolve. O apóstolo Paulo conhecia esse poder comunitário. Ele escreveu aos Gálatas: levem os fardos pesados uns dos outros e, assim,
Cumpram a lei de Cristo. Gálatas 6:2. Às vezes, Deus usa outras pessoas como instrumentos para nos ajudar a carregar e entregar nossas ansiedades. Quando a ansiedade parece vencer, precisamos ser honestos. Há dias em que, mesmo orando, mesmo entregando, a ansiedade parece vencer. Nesses momentos, é importante lembrar que até os gigantes da fé passaram por isso. Elias, depois de derrotar 450 profetas de Baal, fugiu com medo de Jezabel e pediu para morrer. Deus não o repreendeu. Em vez disso, mandou um anjo alimentá-lo e deixou-o descansar. Às vezes, lançar nossas ansiedades em Deus também significa aceitar ajuda prática, procurar um médico, um psicólogo cristão, tomar a medicação prescrita se necessário. Deus usa médicos e remédios como instrumentos de cura, afirma Dr. Paulo Ribeiro, psiquiatra cristão em Recife. Assim como não é falta de fé tomar remédio para diabetes, não é falta de fé buscar tratamento para ansiedade patológica. A promessa que sustenta. No final das contas, o que nos sustenta é a promessa. Não a promessa de uma vida sem problemas, mas a promessa da presença. Jesus disse: Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Repare, ele não disse vocês talvez tenham aflições. Ele garantiu que teríamos. Mas também garantiu que ele venceu o mundo. Nossa vitória sobre a ansiedade não vem da ausência de problemas, mas da presença daquele que é maior que todos os problemas. O convite final. Querido leitor, querida leitora, se você chegou até aqui carregando o peso da ansiedade, saiba que não é por acaso. Deus está estendendo suas mãos para você agora mesmo. Ele não está pedindo que você seja forte o suficiente. Ele está pedindo que você seja humilde o suficiente para aceitar sua ajuda. Como diz o salmista, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 37:5. O mais que ele fará pode surpreender você. Pode não ser do jeito que você imagina, mas será sempre melhor do que você poderia planejar. Marina, aquela mulher que acordou ansiosa no início de nossa história, hoje lidera um ministério de apoio a mulheres ansiosas em sua igreja. Deus não apenas me curou, ela testemunha, Ele transformou minha dor em propósito, minha ansiedade em ministério. A oração de entrega. Vamos terminar com uma oração. Se você quiser, pode fazê-la agora mesmo, onde você está. Senhor Jesus, eu reconheço que tenho carregado pesos que não foram feitos para mim. Reconheço minha ansiedade, meu medo, minha tentativa de controlar o que só tu podes controlar. Hoje, eu escolho lançar sobre ti todas as minhas preocupações. Entrego em tuas mãos, fale especificamente suas ansiedades. Eu creio que tu cuidas de mim. Eu creio que tu és maior que todos os meus gigantes. Enche-me com tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, lançar suas preocupações em Deus não é um ato único, é um estilo de vida. É acordar cada manhã e escolher confiar. É, no meio da tempestade, declarar que seu Deus é maior. É, mesmo com lágrimas nos olhos, dizer eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. No Brasil, terra de contrastes, onde a alegria e a dor caminham lado a lado, onde a fé e as dificuldades se entrelaçam diariamente, temos um privilégio único: podemos mostrar ao mundo que é possível ter paz em meio ao caos, ter esperança em meio à crise, ter fé quando tudo parece perdido. Porque servimos a um Deus que não apenas ouve nossas orações, mas que carrega nossas dores. Um Deus que não apenas conhece nossas ansiedades, mas que tem poder para transformá-las em testemunhos de vitória. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Que você aprenda diariamente a arte sagrada de lançar suas preocupações naquele que tem todo o poder para cuidar de você. E lembre-se sempre, você não está sozinho nesta jornada. Deus está com você, e Ele é fiel.